Olá, alunos da FASER. Hoje iremos complementar nosso capítulo sobre as arboviroses com uma discussão sobre a febre amarela e sua vacina. Como alguns têm acessado essas apresentações no YouTube, né? Eu deixo aqui a declaração dos meus conflitos de interesse. A febre amarela é uma arbovirose, se manifesta de maneira aguda e é endêmica na África e nas Américas. Como nós vimos, arboviroses são aquelas viroses transmitidas por artrópodes, né? O vírus da febre amarela é um flavivírus, assim como o vírus da dengue e o vírus da Zika, exatamente da mesma família Flaviviridae. Aqui nas Américas, nós temos teoricamente a epidemiologia da doença dividida em dois ciclos que tem relação com o comportamento dos seus vetores. Então, existe um ciclo chamado silvestre, em que os vetores são hemagogos e sábites. Esses vetores estão presentes nas nossas matas, não só nas florestas, pequenas matas, matas ciliares nos rios, né? Disseminados em todo o território brasileiro. Eles não se domiciliam. Então, característica da febre amarela adquirida desses vetores é aquele paciente que vai até a mata, né? Ou por atividades laborais ou de lazer, ou mora muito próximo das matas, e aí vai ser contaminado através desses vetores. Já o ciclo urbano tem como vetor o Aedes aegypti. E aí a doença vai passar de pessoa a pessoa, sem o intercurso de animais, através do Aedes aegypti. Então, ele vai picar uma pessoa contaminada, pica outra pessoa não contaminada e a contamina. O Aedes aegypti é um vetor domiciliar, peridomiciliar. Então, ele fica dentro da nossa casa ou no entorno da nossa casa, né? Quando ocorre febre amarela urbana, nós em geral temos um número de casos muito grande. O Brasil não registra surtos de febre amarela urbana desde a década de 50 do século passado. Atualmente as epidemias são do ciclo silvestre. No ciclo silvestre, alguns animais representam um papel importante, que é de hospedeiro do vírus. Então, por exemplo, os primatas não humanos, eles servem para manutenção do vírus na natureza. Eles adoecem da mesma forma que o homem, né? Por isso nós nunca devemos tentar diminuir a população desses primatas, por várias razões, inclusive em relação à doença, porque se eu diminuo a população de primata, hemagogos e sábitos vão buscar repasto sanguíneo nos homens, eles vão buscar seu repasto sanguíneo, né? Esses vetores também são considerados reservatórios porque podem transmitir o vírus para a sua descendência. Então, o Aedes aegypti já pode adquirir sua forma alada já contaminada, né? Assim como os outros vetores. Então, aqui nas Américas, quando eu falo febre amarela silvestre ou febre amarela urbana, eu estou me referindo aos vetores responsáveis pela transmissão naquela endemicidade ou durante uma epidemia. Essa figura é tirada de um excelente artigo do professor Pedro de Vasconcelos, que é de Belém, e um dos maiores conhecedores em febre amarela no mundo. E aqui representa a manifestação clínica da febre amarela uma vez que um paciente seja contaminado.
E nós estamos vendo ali que cerca de 80% dos pacientes vão ser assintomáticos ou vão ter uma forma leve e inespecífica da doença que não permite diagnóstico médico, a não ser que eu esteja durante uma epidemia, né? Então, eles vão ter, às vezes, febre baixa, às vezes uma cefaleia, sintomas gastrointestinais podem acontecer e passam despercebidos. Eu só tenho conhecimento de toda a população que foi infectada através de inquéritos, né? Geralmente inquéritos sorológicos. Eu não identifico esses pacientes durante uma epidemia, embora eles estejam com viremia e possam contaminar mosquitos, né? Já as formas graves da doença, o que ocorre em torno de 15% dos infectados, são bastante claras clinicamente e são muito graves. São síndromes ictiohemorrágicas. Então, o paciente tem, no primeiro momento, 3, 4 dias de febre alta, mal-estar, cefaleia, sintomas incaracterísticos. Durante umas 24 horas ele tem uma sensação de melhora e após essas 24 horas a clínica da doença ressurge, cursando com icterícia, com hemorragia, uma doença extremamente grave. Até a última nossa epidemia, na região sudeste, neste ano a febre amarela está principalmente concentrada no estado do Paraná, provavelmente pelas vacinações feitas na região sudeste, né? Então, até a última epidemia, a letalidade desta forma grave de doença era elevadíssima, em torno de 50%, e não havia sofrido os benefícios das tecnologias modernas, terapêuticas, tratamento intensivo. Mais recentemente, nós tivemos uma redução dessa letalidade, principalmente no estado de São Paulo, que nós vamos comentar. Então, é uma doença potencialmente muito grave, né? Aqui é uma figura também publicada pelo professor Pedro de Vasconcelos, em que nós percebemos uma hemorragia no paciente espontânea, né? Então, tratar esse paciente com esta forma ictiohemorrágica grave da febre amarela é extremamente difícil. Ele tem grandes sangramentos, ele entra em insuficiência hepática e insuficiência renal, né? Mantendo então uma elevada letalidade. Nas últimas epidemias foi feito um esforço pelos profissionais aqui do Hospital Eduardo de Menezes e profissionais do estado de São Paulo para você tentar identificar sinais no início da forma grave que fariam uma previsão do óbito e a partir daí ter práticas mais agressivas de tratamento com algumas terapêuticas mais agressivas e mais recentes. Este número da revista de pesquisa da FAPESP faz um resumo dos diversos estudos feitos no estado de São Paulo, mostrando que isso foi obtido, ou seja, você consegue, a partir de alguns parâmetros no início da forma grave, mostrar aqueles pacientes que evoluiriam para o óbito no tratamento convencional. Isso reduziu muito a letalidade da doença depois de empregada nesses serviços. Mas uma coisa chama atenção, a correlação da letalidade com a idade. Então, mesmo tendo os mesmos parâmetros no início da forma grave, acima de 40 anos eu tenho uma letalidade maior do que abaixo de 40 anos. Mesmo apresentando as mesmas características iniciais de gravidade,
o maior de 60 anos de idade também vai ter uma letalidade muito elevada. Nós vamos ver a importância dessa reflexão para as medidas de prevenção. Bom, a vacina para a febre amarela, na forma silvestre, é a única medida preventiva, né? Na febre amarela urbana, eu poderia contar ainda com o combate ao vetor, embora nós estejamos no Brasil tentando combater o Aedes aegypti há décadas sem ter bons resultados, né? Felizmente, eu só tenho tido febre amarela silvestre. A vacina febre amarela é uma vacina viva, atenuada, né? De baixa produção no mundo. O maior produtor é Biomanguinhos, aqui no Brasil, que produz a chamada vacina 17DD. E o segundo produtor é a Sanofi Pasteur, que fabrica a vacina chamada 17D204. As duas vacinas são em tudo semelhantes. A 17DD é mais usada no Brasil no setor público e a 17D204 no setor privado, e são muito semelhantes. Eventualmente, em epidemias, o SUS também lança a mão da vacina Sanofi Pasteur 17D204, né? Ela é altamente imunogênica quando aplicada na criança maior e no adulto, e com apenas uma dose eu vou atingir aí cerca de 97% de pacientes imunizados, né? Então, essa imunidade propiciada pela primeira dose é muito alta. Já abaixo de 1 ano, nós vamos ver estudos entre nós mostrando uma imunidade inferior. Então, cerca de 86% dos menores de 1 ano desenvolvem anticorpos protetores e uma queda mais rápida desses títulos. Então, a vacinação do menor de 1 ano, talvez do menor de 2 anos, isso a gente não tem dados muito concretos exatamente por idade, ela é diferente da vacinação do adulto, né? A seguinte vem uma frase que eu interroguei, que fala que a vacina confere imunidade de longa duração. E uma interrogação, o que quer dizer longa duração, né? Então, nós temos estudos recentes, vou compartilhar com vocês, de que uma dose mantém os anticorpos protetores por cerca de 10 anos. Agora, se essa proteção vai ser por toda a vida ou não, nós não temos segurança. É muito difícil avaliar isso, porque se você avalia anticorpos numa pessoa vacinada há 40 anos atrás, esses anticorpos podem não ser só da vacina. Essa pessoa pode ter sido vacinada, 10 anos depois ter sido infectada, não adoeceu porque era vacinado, e 40 anos depois você acha títulos. É muito difícil afirmar que a manutenção desses títulos foi exclusivamente pela vacina, né? Então, esses estudos aqui no Brasil nós estamos tentando fazer em populações que não foram expostas ao vírus da febre amarela nas últimas décadas, tentando avaliar se a duração da presença dos anticorpos foi devido realmente à vacina. Infelizmente, houve uma dispersão muito grande da doença no Brasil, né? O que tem dificultado esses estudos. A vacina é aplicada por via subcutânea. Se inadvertidamente for aplicada por via intramuscular, ela é considerada válida. E é utilizada atualmente apenas a partir de 9 meses de idade. Nós já chegamos no Brasil, no passado, a usar a vacina a partir de 6 meses, mas hoje essa prática não é mais muito recomendada. Então, nós aplicamos essa vacina a partir dos 9 meses de idade. Descobrimos aqui em estudos feitos no Brasil, inclusive com participação de Minas Gerais, que se eu aplico a primeira dose da vacina febre amarela junto com a primeira dose da vacina tríplice viral, em geral isso na criança pequena, né? No mesmo dia, eu tenho um grande prejuízo
da imunogenicidade da vacina febre amarela. Isso foi uma surpresa, porque até então nós afirmávamos que vacinas atenuadas você poderia aplicar no mesmo dia ou então dar 30 dias de intervalo. Então, apenas nos menores de 2 anos de idade, aqui no Brasil, nós temos o cuidado de não aplicar a primeira dose dessas vacinas no mesmo dia. Sempre respeitar um intervalo de 30 dias entre elas. Isso é válido apenas para o menor de 2 anos. A vacina é contraindicada na gestação, é contraindicada no paciente HIV positivo em geral. No entanto, se o risco da doença é muito grande, como esse risco o risco da vacina é mais teórico, há estudos mostrando que mulheres inadvertidamente vacinadas durante a gestação, os fetos não apresentaram problema, né? Mas isso pode ser uma coisa rara, difícil de detectar em estudos clínicos. Então a gente faz o seguinte: na rotina, habitualmente contraindicada a vacina na gestante. Durante epidemias, se a gestante está muito exposta, a autoridade de vigilância epidemiológica pode autorizar a vacinação da gestante, né? Comentaremos um pouco mais sobre o paciente HIV. Também um estudo brasileiro brilhante, realizado no Rio Grande do Sul, mostrou a possibilidade da passagem do vírus da vacina febre amarela pelo leite materno. E 2 crianças muito novas que foram vacinadas, as mães foram vacinadas, acabaram tendo evento adverso neurológico pela passagem do vírus vacinal pelo leite materno. Por isso, aqui também, se há necessidade de vacinar uma mulher que está amamentando uma criança menor de 6 meses de idade, acima de 6 meses não há problema, eu devo suspender esse aleitamento materno por 10 dias, né? Desprezar esse leite materno durante 10 dias e retornar à amamentação após isso. Então, pelo risco de passagem do vírus vacinal pelo leite para a criança abaixo de 6 meses, né? Esta vacina é cultivada em ovo e existe ainda uma contraindicação de aplicá-la em pacientes com alergia grave ao ovo. Mas isso não é uma contraindicação absoluta, é apenas uma chamada de atenção de que esse paciente deve ser vacinado, mas deve ser vacinado num local preparado para atender uma alergia aguda, né, grave. Então, nós evitamos em pacientes com alergia grave a ovo vacinar na atenção básica, né? Porque isso poderia levar a uma reação alérgica difícil de tratar ali. Mas esses pacientes vivendo em região endêmica devem ser vacinados, apenas eu evito a vacinação na atenção básica. Nós formamos uma experiência muito grande de vacinar em alguns serviços esses pacientes que apresentam alergia grave a ovo, e não vai me surpreender se no futuro nós retirarmos essa contraindicação, assim como já aconteceu com a vacina tríplice viral e com a vacina influenza em muitos países. O Brasil ainda é um dos poucos países que recomenda vacinar contra a influenza a pessoa com alergia grave a ovo em locais especiais. Na maioria dos países não é mais uma contraindicação. Então, continua essa recomendação para os alérgicos graves ao ovo com a vacina febre amarela, é uma questão que pode mudar. Imunização é muito dinâmico, né? Temos que ter extremo cuidado em vacinar pacientes com doenças do timo ou que sofreram timectomia. Em geral, ela é contraindicada, em geral, né? E ter também precaução com pacientes com doenças autoimunes. A questão dos idosos nós vamos discutir a seguir. No HIV positivo, residindo numa região endêmica,
eu vou me basear para indicar ou contraindicar a vacina febre amarela na sua contagem de CD4. Então, se ele mora numa região endêmica e está com a contagem de CD4 dentro de parâmetros razoáveis, eu vou vacinar. Acontece que atualmente muitos pacientes que estão com contagem viral zerada não estão fazendo CD4 de rotina, né? Então, nós podemos, diante de um paciente que está com contagem viral zerada, ter como parâmetro um CD4 antigo. O último contagem de CD4 feita, ela é válida se eu estou diante de um paciente com contagem viral zero, né? Que é muito comum atualmente nos nossos serviços, felizmente. Nós nos surpreendemos muito nas últimas epidemias com o enorme quantitativo de pessoas de todas as populações rurais, urbanas, todas as classes sociais, utilizando medicamentos que comprometem a imunidade. E o problema é que esses medicamentos, logo que suspensos, ainda continuam interferindo na imunidade. Então, existe um guia, né, do tempo que você deve respeitar para vacinar esse paciente após a suspensão desses medicamentos. Existem algum medicamento que você pode vacinar imediatamente, né? Já outros eu preciso de um intervalo após a sua suspensão para vacinar com segurança. Então aqui o médico pode ajudar muito as equipes de saúde, né? Vocês acadêmicos bem informados podem ajudar muito na atenção primária, quando a sala de vacina detecta o paciente em uso de algum medicamento. E geralmente vão perguntar a vocês, eu posso ou não posso vacinar esse paciente? Então essas tabelas aí nos ajudam na decisão. Eu recuperei esse slide de uma aula minha de 1997 para ver como a gente precisa sempre consultar material atualizado, como que o tempo vai mudando os conceitos e o conhecimento vai se ampliando. Nessa época, ao falar de eventos adversos da vacina febre amarela, a gente citava que milhões de pessoas já haviam sido vacinadas durante décadas e que esta era uma vacina de baixa reatogenicidade. Alguns consideravam nessa época até uma das vacinas mais seguras que nós tínhamos. Sim, ela causava, como causa até hoje, às vezes dor local, eritema, a quantidade de abscessos diminuiu muito por uma modificação no pH da vacina, mas pode acontecer, e um percentual dos vacinados, uns 5%, podem apresentar até 10 dias depois da vacinação, costuma ser mais precoce, um quadro viral agudo. Na verdade, ele está tendo um quadro leve pelo vírus vacinal da febre amarela, com febre, mal-estar, cefaleia, né? Mimetiza um pouco a doença. A anafilaxia era e continua sendo anafilaxia grave, muito rara, né? Em torno de um caso para cada 1 milhão de doses aplicadas. E os eventos adversos neurológicos, especialmente encefalite, não eram muito descritos no Brasil, haviam sido descritos em crianças muito pequenas vacinadas com vacina 17D204. Então, nós, através dessa apresentação, propugnávamos pela segurança da vacina febre amarela, né? Com o tempo, o Brasil implantou um programa de notificação de eventos adversos muito adequado, que nos levou a um conhecimento melhor a respeito dos eventos adversos da vacina febre amarela. Essa aqui é uma revisão, por exemplo, publicada
por profissionais da Fiocruz, capitaneada pelo professor Reinaldo Menezes, infelizmente falecido recentemente, que era um grande conhecedor da vacina febre amarela e de outras, uma pessoa que teve uma contribuição para a imunização brasileira fantástica, né? Infelizmente não está entre nós. Então ele publicou essa revisão aí de 67 casos de evento neurológico pós-vacina febre amarela 17DD brasileira. Então nós vemos ocorrência em todas as idades, não há uma idade preferida. Em geral, essa encefalite ela tem boa evolução, o paciente se recupera sem sequela, mas sequelas podem ocorrer. Por exemplo, uma das crianças contaminadas pelo vírus vacinal através de leite materno, que tinha muito baixa idade quando foi infectada pelo vírus vacinal via leite materno, ela ficou com sequelas do acometimento neurológico, né? Por isso o Brasil é um dos únicos países que recomenda aquela suspensão do aleitamento materno quando eu vacino uma mulher amamentando criança menor de 6 meses. Então, nós descobrimos que doença neurológica existe sim, tem a frequência aí relatada para vocês, né? O risco é um risco relativamente pequeno, que aí transita em torno de um caso de doença neurológica para 100 mil doses aplicadas, mas que ocorre, né? Em geral, com evolução benigna. Então, retiraríamos aquilo daquele slide anterior e falaríamos, olha, evento adverso neurológico ocorre com a vacina, a taxa é esta aqui e independe da idade, ela ocorre em todas as idades. Bom, mas o que foi mais chocante é que o sistema de vigilância epidemiológica brasileiro detectou, com uma participação muito importante de vários investigadores, eu destaco aqui a professora Helena Sato, que é da Secretaria de Estado de São Paulo, nós detectamos uma síndrome em 1998 que não era descrita, que é a disseminação do vírus vacinal, a chamada doença viscerotrópica, às vezes fatal. Então, o conhecimento iniciou-se com a publicação de 2 casos ocorridos aqui no Brasil, nesta revista, no Lancet, e depois vários casos foram detectados. Então, alertado pela Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos no Brasil, nós descobrimos que, infelizmente, numa taxa felizmente baixa, essa vacinação pode levar a uma doença de visceralização, de disseminação do vírus vacinal. Isso não é descrito, em geral, em imunodeficientes, são pessoas imunocompetentes que têm alguma alteração que as levam a ter esse quadro de evolução. Esse tipo de alteração tem sido estudado aqui no nosso meio para detectarmos isso, né? Então, depois desse trabalho original, vários países começaram a relatar seus casos. Esse trabalho foi elegantíssimo, porque ele recuperou o vírus da vacina nas vísceras, sequenciou o RNA, mostrando que era mesmo um vírus vacinal e não um vírus selvagem. Muitos estudos que surgiram posteriormente, inclusive um americano publicado nessa mesma revista, fez apenas um vínculo temporal, não havia esse sequenciamento comprovando realmente a presença do vírus vacinal. Bom, a partir daí, vários estudaram essa correlação. Um estudo do qual nós participamos, da Escola Nacional de Saúde Pública aqui do Brasil, estimou o risco num primo vacinado de ter uma doença viscerotrópica e óbito em torno de 1 caso para cada 500 mil doses. Foi por isso que durante algum tempo
A vacina febre amarela no Brasil era recomendada em algumas regiões, não era em outras. Era uma tentativa de nós não colocarmos em risco de evento adverso grave população que não estava em risco de febre amarela, né? Infelizmente, a febre amarela se disseminou de forma espetacular na última década e hoje não há região no Brasil em que você não tenha risco de ter febre amarela com a sua enorme gravidade, como nós vimos. Os americanos também fazem estimativas baseado lá na população de viajante. E lá nos Estados Unidos, eles detectaram um risco maior nos idosos, nos maiores de 65 anos. Então, lá, a bibliografia americana e dos principais livros do mundo, ele estima que numa pessoa abaixo de 65 anos, o risco de visceralização iria variar entre 0,3 por 100 mil a 1 por 500 mil, né? Então está nessa faixa aí. Mas que acima de 65 anos seria, e entre os viajantes americanos, de 1,8 casos por 100 mil. Então, eles identificaram nos Estados Unidos um risco muito maior acima de 65 anos. Isso nos levou a ter precaução de vacinar pacientes com essa idade. O que hoje eu, particularmente, assumo a responsabilidade desse questionamento, né? Questiono muito entre nós e vou falar com vocês por quê. Essa publicação, que é uma revisão, né, de publicações de vários países, mostrando que nos países em desenvolvimento, esse maior risco no idoso não aparecia. Fiocruz publicou essa revisão sobre doença viscerotrópica no Brasil, né? E quando eu observo o risco por idade, não fica claro esse maior risco em idosos no Brasil. Claro que nós não vamos vacinar idosos que não residam em locais de risco, tal. Um viajante da Europa que vem para o Brasil, se eu estivesse na Europa e ele tivesse 70 anos, eu preferiria convencê-lo a não vir para o Brasil, né, do que vaciná-lo, porque realmente lá esse risco maior aparece nos países desenvolvidos, né? Entre nós, como nós estamos vendo aí, são poucos casos, esse é um problema, né? E pode ser também que nós não estejamos detectando doença viscerotrópica aqui com maior risco no idoso, porque o risco é na primeira dose. E algumas vezes esses idosos não se recordam de já terem sido vacinados, eu vacino, considerando que é a primeira dose, e pode não ser, né? Então, aqui no Brasil, nós não temos ainda a confirmação desse maior risco entre nossos idosos, como já ocorre no exterior. Então, acho que o bom senso leva a acreditar que sim, deve haver mais risco de eventos adversos, tipo visceralização no idoso, né? Mas principalmente no idoso nunca vacinado, o que talvez não seja comum no Brasil, né? Muitos já foram vacinados em viagem. Quando eu olho para uma representação gráfica das nossas últimas epidemias, o que eu vejo? Em vermelho as mulheres, em azul os homens. Então, essas epidemias têm sido predominantes entre homens. Eu ouso atribuir essa maior incidência no homem a dois fatores. Realmente, o homem ainda pratica mais atividades de pescaria, de entrada na mata, né? Para cortar madeira, fazer carvão. A população de trabalhadores é, na sua maioria, homens. Mulheres também
fazem essas atividades, vão à mata buscar lenha, né? Mas o homem ainda pratica mais. E os homens são pior vacinados do que as mulheres. O homem geralmente se recusa à vacinação. A mulher frequenta muito mais o serviço de saúde, né? Então, no internato de saúde coletiva, lá na saúde da família, na atenção primária, vocês vão apresentar um relatório final mostrando quantos homens, quantas mulheres atenderam, qual era a idade, e vai ficar claro para vocês que o homem frequenta pouco o serviço de saúde. Então, eu tenho aí duas coisas. Ele tem uma cobertura vacinal menor entre homens e ele se expõe mais. Mas acima desse traço vermelho, nós temos os casos em homens e mulheres ocorridos acima de 60 anos de idade no Brasil. Então, vocês veem que uma proporção de casos expressiva de casos de febre amarela, como nós vimos, com um risco muito maior de letalidade, ocorre acima de 60 anos. Se eu fizer um gráfico de óbitos, a participação proporcional vai ser ainda maior acima de 60 anos. Então, ora, eu tenho alguns temerosos em vacinar o maior de 60 anos. Por outro lado, nas nossas epidemias, a doença tem atingido de forma importante os maiores de 60 anos. Então, eu sempre fui de opinião de que o maior de 60 anos residentes no Brasil, em estados que apresentaram epidemias de doença silvestre ou casos nos últimos anos, esses idosos devem ser vacinados sim, né? Você vai utilizar as contraindicações para qualquer idade, verificar se ele usa algum imunossupressor, que é mais comum principalmente os chamados biológicos usados para doença reumática, você acha mais no idoso, tratamento de neoplasia, isso é contraindicação em qualquer idade, vai ser no idoso também. Já as doenças crônicas comuns no idoso, hipertensão, diabetes, não são contraindicação à vacinação. Então, uma preocupação grande com esta população, que muitas unidades de saúde do Brasil às vezes se recusam a vacinar ou pedem para eles preencherem e assinarem termos de responsabilidade, deixando-os sem proteção num local onde a doença é endêmica. Então, eu sou bastante crítico a essa questão de você tomar essa atitude com idosos em regiões endêmicas brasileiras. Bom, e o número de doses? Aqui nós vamos entrar numa outra discussão um pouco polêmica. Até 2013, a Organização Mundial de Saúde recomendava que pessoas residentes em região endêmica ou viajantes para regiões endêmicas fossem vacinadas de 10 em 10 anos durante toda a vida. Eu e outros poucos achávamos isso um pouco exagerado, né? Vacinar de 10 em 10 anos durante toda a vida com uma vacina viva talvez fosse um pouco exagerado. Mas a OMS recomendava isso exatamente por não ter segurança da duração de proteção dessa vacina. Em 2013, ela publica esse material recomendando que a vacina fosse a partir dali em dose única. E fazendo uma revisão de alguns trabalhos, mostrando proteção definitiva da vacina. Esses trabalhos nós criticamos muito, são alguns de desenho muito precário, tá? Principalmente dados de vigilância epidemiológica, pessoas em que você mediu anticorpos, mas essas pessoas residiam em região endêmica, eu não sei se esses anticorpos eram da vacina mesmo, né? Então, ou exames de sorologia, e nós temos dúvida quais são os níveis protetores exatos de anticorpos, chamados correlatos de proteção. Então, desde o início dessa
do que a OMS propugnou, nós fomos bastante críticos. Até os governos anteriores, esse governo atual do presidente Bolsonaro suspendeu todos os comitês técnicos assessores dos ministérios. Até os governos anteriores existiam profissionais que doavam seus dias a se debruçar a problemas de saúde coletiva no Brasil. O comitê técnico fez um estudo muito profundo de tudo que havia de publicação e decidiu trabalhar no Brasil em 2 doses. Tá bom, não vamos fazer de 10 em 10 anos, já que concordamos com a Organização Mundial de Saúde, a vacina é escassa no mundo e eu ficar vacinando assim descontroladamente, acaba faltando vacina para quem nunca foi vacinado. Mas vamos fazer 2 doses que servem para cobrir falhas primárias e talvez essa segunda dose estenda um pouco a proteção. Então o Brasil adotou um calendário de 2. Na sequência, pressionado pela grande expansão da doença e escassez da vacina, o Ministério da Saúde do Brasil decidiu tornar realmente a vacina em dose única no Brasil. E falou que estava seguindo a recomendação da OMS e que uma dose valeria para toda a vida, né? Então foi implantado pelo Ministério da Saúde o esquema de dose única no Brasil. O que levou, eu particularmente fui um crítico dessa decisão e outras pessoas. Nós compreenderíamos dose única temporariamente até que todos os não vacinados brasileiros pudessem ser vacinados, né? Mas essa, como uma recomendação definitiva, foi bastante questionada. Começaram a sair artigos, né, publicados, fazendo uma crítica disso, mostrando que havia estudos melhor desenhados que punham em dúvida se a proteção de uma dose era realmente definitiva. Isso nós não sabemos até hoje, né? O importante é que surgiram novas tecnologias de medir proteção pela vacina. Não só avaliando a exposição no campo, não só medindo anticorpo, mas também medindo células de memória, que dá uma segurança maior, né, à imunidade. Então, o nosso grupo aqui de Belo Horizonte, junto com o grupo da Fiocruz, começou a estudar crianças, né, vacinadas com dose única. E ficou claro que a imunogenicidade aos 9 meses, por exemplo, ela baixa e que ia caindo com o tempo, fazendo com que 7 anos depois, apenas 40% das crianças tivessem nível protetor. E pior, mostrando que a resposta de memória imunológica era pior nas crianças vacinadas, né? Alguns artigos são publicados, esse aqui teve um grande impacto em profissionais da OMS e aqui no Brasil, né? O que fez então que o Brasil revisse aquela decisão de dose única, pelo menos para as crianças. Quanto dura a imunidade, continua uma dúvida. Nós sabemos, com certeza, né, que 10 anos depois do adulto vacinado, ele permanece com anticorpos em níveis considerados protetores. E mais, a falta de vacina era tanta que em alguns estados ela foi usada de forma fracionada, cerca de 1/3 da dose habitual. E nós acompanhamos, a Fiocruz acompanhou, né, esses pacientes e mostrou que 7 anos depois da dose fracionada, os níveis de anticorpos eram semelhantes de quem recebeu a dose inteira. Os estudos de 10 anos estão ficando prontos, eu já fui convidado para uma reunião que vai apresentar, né, esses resultados, acompanhando
dose cheia, habitual e dose fracionada. E a nossa expectativa é que até 10 anos você obtenha anticorpo protetor. Por quanto tempo mais essa proteção dura é uma questão em aberto, né? Quais são as novidades, então, do nosso calendário para a vacina febre amarela em 2020? Primeiro, o Ministério da Saúde expandiu a vacinação febre amarela no calendário básico da criança para todo o país. Então, não há mais áreas de recomendação de vacina e áreas sem recomendação. E reintroduziu a segunda dose aos 4 anos de idade, né? Convencido pelos aqueles nossos trabalhos de que não era seguro contar apenas com uma dose aos 9 meses de idade. Fez isso de forma ainda mais cuidadosa. Então, o esquema de vacina febre amarela, o calendário nosso atual, recomenda uma dose aos 9 meses de idade e uma segunda dose aos 4 anos. Então, 2 doses dentro dos primeiros 5 anos de idade. Se eu identifico uma pessoa maior de 5 anos de idade que nunca foi vacinada, ela recebe uma dose. Então, ela continua dose única no maior de 5 anos. As pessoas maiores de 5 anos, que receberam uma dose abaixo de 5 anos, devem receber uma dose também. Então, maior de 5 anos receberá uma dose se nunca foi vacinado ou se foi vacinado, mas essa vacinação com uma dose foi abaixo de 5 anos de idade. Mas o maior desafio do programa de imunização tem sido fazer a vacina chegar em quem mais precisa, que são as pessoas que moram nas periferias das pequenas cidades, como representado nesta foto feita pelo Dr. Wanderson, que recentemente vocês conheceram à frente da Secretaria de Vigilância no controle ao coronavírus, né? Dr. Wanderson nos auxiliou no controle de uma epidemia de febre amarela em Minas e fez esta foto, que ilustra muito bem uma casa numa chamada rua, que é como no interior se chamam essas estradinhas, né? Eu moro na rua tal, lá na periferia. Vocês veem que a outra casa está bem distante, né? É uma casa aqui, outra lá, bem distante e feitas próximas de mata, né? Inclusive com a agricultura próximo da mata. Então, essas pessoas são as que têm maior risco de adoecer aqui no Brasil. E às vezes a cobertura vacinal é boa na população urbana, mas não chega a essas populações. Então, nesse caso, a gente deve usar bastante equipes móveis de vacinação para levar vacinação até essas pessoas. Nós detectamos também em Minas Gerais e confirmamos febre amarela, doença em quem havia sido vacinado no passado. Então, aqui é uma coisa diferente de visceralização. A pessoa foi vacinada, tem o registro no cartão de vacina ou no sistema, apresentou febre amarela e por PCR eu confirmei que era febre amarela doença, né? Mostrando que há falhas vacinais com a vacina. Claro que há, toda vacina pode falhar. Mas nesses casos é muito difícil eu saber se a falha foi primária ou secundária. Falha primária é quando eu me vacino e não imunizo, e acabo tendo uma doença depois. Falha secundária é quando eu vacino, me imunizo e perco a minha proteção no futuro. Não dá para falar através desses estudos, apenas dá para a gente falar que a vacina não protege 100% das pessoas por toda a vida, né? Como alguns querem fazer acreditar. Há possibilidade, infelizmente, de falha vacinal. Eu acho essa frase do nosso colega, né, já falecido Guimarães Rosa, fantástica,
porque diz uma coisa é a gente ter o conhecimento, ter a teoria, outra coisa é conseguir fazer com que esse conhecimento, essa teoria beneficie toda a população, chegar a toda a população, né? São grandes desafios que nós tivemos com a vacina febre amarela. A vacina existe desde o final da década de 30 do século passado, está aí à nossa disposição, e nós temos tido inúmeros brasileiros morrendo de febre amarela por falta da vacinação. Por quê? Porque nós não estamos sendo, talvez, muito eficazes em transformar o conhecimento no benefício para todos, né? Nós estamos vendo também esses grandes desafios de comunicação na atual epidemia pelo Covid, né? Muito bom, era o que eu tinha a comentar a vocês. Recomendo que leiam nossa apostila de imunização da criança e do adolescente. Lá tem informações sobre a vacina febre amarela, e que leiam febre amarela no Manual de Vigilância Epidemiológica, volume 1, mais recente, né? Para que vocês consolidem esses conhecimentos e possam, no futuro da atuação como médico de vocês, identificar e notificar prontamente um caso suspeito e, além disso, lutar muito para que as pessoas estejam vacinadas contra essa doença. Um abraço.